tem uma cápsula envolvendo ela, certo? Então, quando a gente tem uma inflamação da parótida, a gente tem uma parotidite, que também é chamada de cachumba, tá? Então, a parótida vai apresentar um conduto parotídeo, que é esse aqui. O conduto parotídeo, nos pequenos ruminantes, no cachorro, no gato, o que ele faz? Ele sai dessa porção, então, ventral da parótida e atravessa o músculo masseter, certo? Atravessando o músculo masseter. E esse conduto parotídeo vai chegar na bochecha, na altura do último molar ou terceiro molar superior. Então ele não sai no dente. Muita gente escreve isso. O conduto parotídeo desemboca no dente, no terceiro molar superior. Não, é na bochecha, próximo a esse dente, tá? Então vai chegar ali na bochecha. Então esse aqui é o conduto parotídeo. Depois eu vou mostrar ali para vocês, no equino, esse conduto parotídeo, ao invés dele atravessar o masseter, ele contorna o masseter, ele contorna o ângulo da mandíbula, mas vai sair, vai desembocar no mesmo lugar do que nos carnívoros. Então essa é a diferença. Conduto parotídeo no cão, gato, pequeno ruminante, atravessa o músculo masseter. Nos outros animais, ele contorna o músculo masseter, mas vai continuar chegando no mesmo lugar, certo? Outra glândula salivar que vocês vão estudar é essa glândula aqui, ó, chamada de glândula mandibular. Ela tem essa cápsula que envolve a glândula mandibular. Tá? Essa glândula mandibular, ela é bem palpável no animal vivo. E tem muita gente que confunde o palpar da glândula mandibular com o palpar do centro de linfonodos aqui. Aqui tem um centro linfático, ó, onde a gente tem os linfonodos mandibulares. Então tem muita gente que confunde, tô palpando, mas o linfonodo está aumentado. Não, tu está palpando a glândula mandibular. Então, vocês localizam a glândula mandibular, rostral a ela, concordam comigo? A gente vai ter os linfonodos mandibulares, tá? Existe um problema no cão que é chamada de mucocele. É a inflamação dessa glândula aqui. O cachorro fica com a cara desse tamanho, assim. Aí tu punciona esse aumento de volume e vem saliva. E aí muitas vezes tu tem que fazer a remoção dessa glândula. Às vezes pode ser até uma neoplasia. Não dá analisar essa glândula. Então, a mucocele seria a inflamação ou a alteração da glândula mandibular. Rostral a essa glândula mandibular, nós temos a primeira parte da glândula sublingual, a parte monostomática dessa glândula sublingual. Tá? Então, a parte monostomática, que vai ter um conduto só, e a parte polistomática, aí eu vou ver se eu abro, ou vocês podem fazer na aula que vem, abrir o músculo digástrico, aqui o occipito mandibular, e ver a parte polistomática. A glândula mandibular vai desembocar onde? Nas carúnculas sublinguais. Se lembram daquelas focinhos de bovino e de equino? Ali dá para ver bem as carúnculas sublinguais. Então ali chega os condutos então da glândula mandibular. Essa glândula sublingual, a parte monostomática, pode chegar junto com o conduto da mandibular na carúncula sublingual ou pode chegar isolado. E essa parte polistomática tem variações. Ou esses condutos, que são 4 ou 5 mais ou menos no cachorro, podem chegar no conduto da parte monostomática e aí chegar lá na carúncula sublingual, ou então eles se abrem nos freios, nas laterais do freio da língua, tá? Que a gente viu também na aula passada. Então, de glândula salivar, que a gente consegue visualizar aqui, parótida, mandibular, parte monostomática da sublingual e a sublingual aqui.
Quando a gente tem a inflamação da glândula sublingual, o cachorro fica com a boca aberta, assim, e aí saliva bastante, e a gente vê um aumento de volume bem grande na base da língua. Então isso aí é chamado de rânula, que é a inflamação da glândula sublingual. Mucocele é a inflamação da glândula mandibular, certo? Nos carnívoros nós temos uma quarta glândula. Quem é ela? Zigomática. A zigomática. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra peça que está lá, que esse cachorro é muito grande, então não dava para trazer tudo aqui. Então nos carnívoros a gente tem essa terceira glândula, que fica embaixo aqui do arco zigomático, né? A quarta glândula, que é a glândula zigomática, certo? Vai dar para ver na peça que está lá, tá? Porque depois eu mostro para vocês ali como eu vou mostrar o conduto parotídeo no equino, certo? Então, em relação à glândula salivar, seria isso aí. Em relação à inervação, tá? Então, a primeira parte dessa parte da inervação, então, do facial. Então, o facial, vocês já sabem, sétimo par craniano, sabem qual é o percurso que ele vai fazer. Então, ele saindo aqui, bem ventral, né, à glândula parótida. Caudal, então, ao músculo masseter. Então, ele vai enviar ramos para essa musculatura mímica. Então, o primeiro ramo que ele emite seria esse ramo aqui, ó, o ramo bucal dorsal. E aqui é o ramo bucal ventral. Entre eles, o que a gente tem? O conduto parotídeo. Então, bucal dorsal, bucal ventral. Esse bucal dorsal e bucal ventral, até tem uma figura no polígrafo de vocês, eles se anastomosam, eles se juntam, tá? Então tem uma grande anastomose aqui, bem caudal ao músculo bucinador. E aqui então é a continuação do bucal ventral. Então, bucal dorsal, bucal ventral. Outro ramo que a gente consegue visualizar, que eu dei uma cortada aqui, se chama aurículo palpebral, tá? Esse ramo aurículo palpebral, ele vai emitir um ramo auricular rostral e um ramo palpebral, que é esse aqui que se continua. Vocês afastam aqui o zigomático, esse músculo, ó, e aqui a gente tem os ramos palpebrais. E o ramo mais ventral desses palpebrais é chamado de ramo zigomático, tá? Esses ramos palpebrais, então, é que vão para a pálpebra. Então, o cachorro, quando a gente faz um exame neurológico nele, a gente pode testar o facial de duas maneiras. Claro que outros nervos estão sendo testados no momento que a gente faz o que a gente chama de resposta à ameaça. Quando eu vou com a mão em direção ao teu olho, automaticamente vocês piscam, né? Então a gente sente aquela ameaça, a gente pisca. Então alguns nervos têm que estar patente. Um deles é o facial para poder fechar o olho. E quando a gente faz esse exame chamado reflexo palpebral, que aí a gente encosta nas comissuras do olho, tanto na comissura medial quanto na comissura lateral. O cachorro não piscou, está tendo uma lesão de facial. E como ele vai para essa musculatura mímica, quando a gente tem uma lesão no facial que pega esses outros ramos, a face do cachorro vai estar caída. Então as bochechas, né, tu compara, tu olha o cachorro de frente, tu vai ver bem direitinho uma bochecha normal e uma bochecha mais caída. E aí tu vai lá, encosta na pálpebra desse animal e tu vê que ele não pisca. Então é sinal de que houve uma lesão de facial. E aí existem vários motivos que podem ocasionar essa lesão de facial. Quando a gente tem uma lesão de trigêmeo, principalmente do ramo maxilar e do ramo mandibular, o que a gente vai ter? A boca aberta. Não vai conseguir fechar a boca, porque os ramos que vão para essa musculatura vão estar lesionados, vai ter alguma coisa impedindo isso aí. Então eu já vi casos de lesão de trigêmeo em função do vírus da sinomose, que o animal ficou assim. E aí, como ele não consegue fechar a boca, ele fica salivando, 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 salivando o tempo inteiro. Tá? Então já vi casos de lesão de facial e de lesão de trigêmeo em função do vírus da sinomose. E essa lesão de facial também pode
ser desencadeada por lesões em outros nervos. Um deles, que sai bem próximo, entra junto com ele no meato acústico interno. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, então, vai para o ouvido. Uma otite num animal pode chegar a uma otite interna e aí ocasionar uma inflamação. E aí o animal vai ter sintomatologia desse nervo vestíbulo coclear, que normalmente o animal inclina a cabeça, mas por proximidade, se essa infecção subir, se tornar mais dorsal, pega o facial. Aí o animal, por exemplo, não vai pescar. Entendeu, turma? Então, todas aquelas informações que vocês receberam na Anatomia 1 e tal, tudo isso aí vocês têm que começar a montar essas informações, que no futuro para vocês vai ser bem importante. Para que quando chegue lá o professor de clínica, falo da parte de pequenos, fale para vocês se lembram do nervo facial? Às vezes vocês não sabem nem quem é o nervo facial, onde é que ele sai, que número ele é. Tá? Então isso aí são coisas importantes que vocês têm que mais ou menos gravar na cabeça. Vocês vendo uma vez, vocês nunca mais esquecem. Como vocês sabem que aqui a gente tem uma trama de nervos sensitivos e motores que partem da raiz ventral da medula espinhal, que dão origem a novos nervos. Isso aí é inesquecível, vocês nunca vão esquecer. Tá? Mas aí depois lá vocês vão ter que aplicar. Por que vocês tinham que saber aquilo? Qual a lesão que vai ocasionar no animal? Por que aquilo era importante? Tá bom? Turma, sei que muitas dúvidas vão surgir, tá? Nos chamem aí, tenham paciência, que às vezes a gente pode